Olá, é com muita alegria que retornamos ao nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu. No ano passado, antes de entrar nas nossas férias, nós terminamos o capítulo 23 e hoje nós iniciaremos o capítulo número 24, com o título Carinho Reparador. Então, antes de começar esse novo ano de estudos, vamos fazer uma breve prece pedindo a orientação dos benfeitores espirituais. Senhor Jesus, benfeitores amigos, neste momento nós pedimos a permissão para iniciarmos um estudo, umas reflexões do livro Entre a Terra e o Céu. Permita-nos aprender e assimilar esses estudos para poder colocá-los em prática no nosso dia a dia e assim trabalhando para o nosso progresso espiritual. Pedimos também que estenda sobre todos nós seus bálsamos de paz, suas energias revigorantes e reconfortadoras, para que possamos fazer o possível para nos colocarmos na condição de fazermos a nossa parte como co-criadores, a nossa parte auxiliando a criação. E com a tua permissão, iniciamos os estudos desta reunião de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, né? Depois de um tempo aí parados, recomeçamos agora no capítulo 24, com o título Carinho Reparador. Neste capítulo, nós vamos ver que a Zulmira, que é a segunda esposa do Amaro, ela já ficou livre da influência da obsessora, que era a Odila, né, que era a primeira esposa dele. Mas a Zulmira, apesar de estar livre da obsessão, ela ainda continua apática e desanimada. E a Odila, que era a ex-obsessora, ela apresenta uma grande renovação depois, né, daquele tratamento que ela recebeu da irmã Clara, né? O coração dela foi tocado e ela já se coloca numa outra condição espiritual. Então vamos ao texto, né? Vamos começar aí a nossa leitura e depois fazer os nossos comentários. Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e durante 7 noites consecutivas visitamos Zulmira em companhia do nosso orientador, a fim de auxiliar o soerguimento dela. A segunda esposa de Amaro encontrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia a que se recolhera. Alijara excitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarencio observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo, reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de estudar e viver. Confiemos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro aceitará um imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas efetivamente algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se desequilibrada. Entretanto, mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. E aí, nesse trechinho, nós percebemos que o André Luiz vem nos ressaltar que a preguiça, olha só, isso é importante para todos nós, a preguiça é um fator que auxilia os obsessores. Os obsessores gostam de preguiçosos, gostam de desanimados, né? E essa preguiça não é só a preguiça do corpo físico de fazer alguma ação materialmente, é até a preguiça de pensar. Porque quando a gente está com preguiça de raciocinar, preguiça de pensar, nós vamos permitir
que os nossos obsessores, eles pensem por nós. Aí costuma vir pensamento em nós, que na realidade não é nosso, somos nossos obsessores, porque a gente não está com preguiça de pensar, de raciocinar algo, eles fazem isso para a gente e nos influenciam dessa forma. E a Odila é um dos personagens, né, nesse livro que nós estamos, né, estudando aí, a Odila é um dos personagens mais endurecidos dessa trama. E a irmã Clara, ela conseguiu tocar o coração da Odila, mostrando que a Odila também cometeu erros. Mas que erros que ela cometeu? Aquele amor egóico, aquele amor que ela queria posse de tudo que tinha na casa. Do amaro, do filho, dos objetos, de tudo. O amor egóico foi um grande erro dela, né? E também, né, esse caso do amor egóico é o caso do Mário Silva, o enfermeiro, né, o Mário Silva, que ele não sabia, aliás, ele não aceita se reparar com aqueles que ele considera os seus inimigos. Inimigo é inimigo, eu não quero me reparar. Ele não aceita isso. E a Odila, ela não é um coração ruim, não é uma pessoa ruim. Ela não é uma pessoa ruim. Ela tem aquele sentimento de posse, né? O marido é meu, o filho é meu, mas ela não é uma pessoa ruim. E o Clarencio, ele diz que Odila vai ajudar a Zulmira, segunda esposa lá do Amaro, a se levantar. Né? O Clarencio diz isso. Então vamos voltar ao livro. Transcorrida uma semana, irmã Clara convidou-a a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Submetida à assistência magnética, a fim de sondar o passado, reconhecer o impositivo de sua colaboração com o marido, para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Então aí, gente, a pergunta, né? O que aconteceu com Odila para que ela se transformasse dessa maneira tão radical, né? Para que ela deixasse de ter aquelas ideias, né? Deixasse de ser obsessora para transformar num espírito protetor daquela família. O que aconteceu? Ela fez o quê? Né? Por questões magnéticas, né? Por tratamento magnético, a irmã Clara, né, os espíritos superiores fizeram-na recordar do seu passado. Né? E a partir do conhecimento do seu passado, a Odila, num primeiro momento, né, conforme nós vimos no capítulo anterior, ela se colocou em condições de aceitar e de reconhecer a ajuda que lhe era dada. Essa ajuda que lhe era dada agora, né? Através do quê? Do conhecimento, ou melhor, do reconhecimento das leis divinas. Aí ela verifica com ela mesma a necessidade de evoluir através do auxílio e de reparação dos equívocos passados. Ela passou a entender as leis divinas. Né? Isso apenas o quê? Recordando o seu passado. Voltemos ao livro, então. Suspirava pelo reencontro com o filhinho, dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha. E, para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, a quem auxiliava como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. Então, ela deixaria de ser uma perseguidora para ajudar, porque ela entendeu que é preciso fazer o bem ao próximo, né? Ter o amor ao próximo, ajudar ao próximo para ela se ajudar também. E antigamente a Odila tinha uma visão muito egóica, porque ela não queria saber nem se o filho dela estava bem, nem se o Júlio estava bem. Ela queria usar a filha, Evelina, como fantoche para dar cabo das suas intenções obsessivas. Então, olha só o amor egóico como limitava a própria visão dela. Apesar da religiosidade dela, a Odila ela entrou num processo que não se prepara convenientemente, né? Que é para a morte, assim como acontece com a grande maioria de nós. Né? Apesar dos encarnados serem religiosos, mas eles não se preparam para a desencarnação. E depois que eu desencarnar? Né? Para a nossa vida real. Então, o André Luiz nos chama a atenção nesse ponto também.
Nós precisamos nos enxergar como espíritos, que nós estamos provisoriamente, temporariamente aqui na Terra encarnados. Mas a nossa vida mesmo é vida de espíritos, espíritos imortais, né? E no caso da Odila, ela chegou a ponto de esquecer o próprio filho. Olha só, ela desencarnou, foi para o plano espiritual, ela já sabia que o filho dela estava desencarnado e esqueceu o próprio filho para quê? Para perseguir a madrasta dele, né? E agora, entendendo isso, ela vai deixar de ser a obsessora, vai deixar de perseguir a madrasta, para passar a ser sua protetora, porque a partir do momento que ela fizer isso, ela vai ver que ela está ajudando a própria família, se reparando e se evoluindo, né? Então, voltando aí ao nosso livro, diz aí o texto o seguinte: a benfeitora mostrava-se satisfeita. Recomendava-nos trouxéssemos Amaro tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico na noite próxima, até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Do entendimento entre ambos, resultariam de certo os melhores efeitos. A mãezinha de Evelina estava reformada e daria provas do reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois de meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo no sítio indicado, no aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava. Aguardava-nos a instrutora junto dela. O pai de Júlio, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstância e exclamou enlevado. Mas antes da gente prosseguir, vamos fazer um comentário aqui, vamos recordar uma coisa. Quando o Amaro ele esteve com a Odila anteriormente, né? Ele teve na presença, ele foi em desdobramento conversar com a Odila lá no plano espiritual. E naquele encontro anterior, o que aconteceu? A Odila gritava com ele, né? Ele nem conversava, conversava com ele aos berros, ficava gritando com ele, dizendo que ele a havia traído. Ela clamava que ele botasse Zulmira para fora de casa, né? Ele até tentou argumentar com Odila, mas ela não dava ouvidos e não conseguindo, ele se silenciou e voltou para o corpo físico, né? Ou seja, não adianta conversar, ela não vai entender. Então ele teve o discernimento, né? Em vez de eu ficar brigando aqui, né? Em vez de eu ficar gritando também e brigando, vou voltar para o meu corpo físico, pronto, né? Mas agora a irmã Clara acha que Odila ela já está bem e que deve haver um reencontro entre eles, né? Um encontro entre Odila e Amaro. E para que ocorra o reacerto entre eles, né? E ela concorda, a Odila concorda. E o Tri, né? Eles levam Amaro em desdobramento até aquela casa de tratamento espiritual para o reencontro deles. O Amaro também tinha um bom coração. Ele pedia perdão com sinceridade. E agora nós vamos ver como que acontece esse encontro. Então vamos lá, vamos ler lá. Então, chegando Amaro lá, né, no plano espiritual, ele diz: Odila, Odila. E ela: Amaro, respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada. Sou eu quem pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Estou farto, farto, clamou ele, em lágrimas a lhe verterem copiosas. Odila, Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida: Farto de quê? Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei nem de longe chega a seus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. Então, olha só que interessante. Parece
que a Odila, ela procurava tirar forças do seu íntimo para conseguir levar este auxílio até a ele, que tanto precisava, porque ele também estava desgastado. Ela compreendeu isso, né? O casamento dele estava desgastado devido àqueles enormes problemas, né? Que depois da morte do Júlio, ele também se distanciou, até fisicamente, da sua segunda esposa. Mas Amaro era digno. E ele procurava usar do seu bom senso, o equilíbrio e a sua moderação. Ele sempre procurava usar desses seus atributos. Mas vendo Odila, olha só, ele já começa a falar mal do seu casamento. A Zulmira não estava conversando com ele. Ele não fazia muita coisa, o que interferiu nos seus pensamentos e atos. A Odila muda, olha só o que a Odila faz, ela muda o ponto do ódio para a compreensão, então ela mudou, né? Saiu daquele estado de ódio, mas para compreender a situação, e vai dialogar com ele, né? Então veja bem, gente, isso não quer dizer que a Odila melhorou, ela mudou o foco. Ela estava com foco naquele amor egóico, mas agora não. Ela mudou o seu foco, isso não quer dizer que ela melhorou. Então, olha só como que é importante nós também mudarmos o nosso foco. Mesmo se a gente ainda não tiver conseguido alcançar um degrau maior na nossa evolução, mas nós podemos mudar o nosso foco, o que vai facilitar o nosso progresso espiritual. Vamos confirmar isso aí, lendo mais um trecho do livro. E fitando-a, com enternecedora expressão, comentou triste. Nosso Júlio morreu num desastre, quando encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola num quarto sem alegria, e a madrasta que lhes impus apodrece num leito. Então tá aí, né, o Amaro contando, né, o que ele já estava percebendo da vida até então, né? Olha o foco dele também. Ah, Odila, poderás compreender o que sofro? Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. A esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe manavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, Amaro, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em veneno fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação dos nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor que é sacrifício na terra para a edificação do nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amaro, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso que necessitamos. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu, adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver. Então, olha só. Lá no capítulo anterior, a Odila ela fala impropérios para Amaro, né? E o Amaro não se lembra disso. Provavelmente, gente, é por causa da hipnose sofrida pelo Amaro. Lembra que ele fez uma espécie de regressão, uma terapia de vidas passadas, digamos assim, né? Ele fez uma regressão de memória. Então agora ele não vai lembrar, né? Provavelmente é por isso. É como se o Amaro ele voltasse no tempo, pois ele conta para Odila o que aconteceu com o Júlio, como se a Odila não soubesse, né? Ele conta, né? Contou aí nesse parágrafo o que aconteceu do Júlio. A Odila não sabia disso, né? É assim, né? O Amaro ele expõe todo o seu drama, dizendo
que o seu segundo casamento ele foi muito triste. Só que ele não sabia que a Zulmira ficou de cama por causa da Odila. Então ele contou esse drama todo, mas ele não sabia da parte que a Odila, quando obsessora, né, ela provocou isso. Então, voltando aí ao texto, o ferroviário contemplou-a, carinhoso e reverente, e acentuou desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamo-nos em dois mundos diferentes. Infortunado que sou. Sinto-me desavorado e infeliz. Achava-me igualmente assim, contudo. Procurei, no silêncio e na oração, o roteiro renovador. Que fazer de Zulmira, colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união? Não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Nesse instante, Clarencio abeirou-se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. Amaro estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira foi situada no tempo de nosso amor, prosseguiu Odila admiravelmente inspirada, é que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que sentimos possuídos. Sim, sim, aprovava agora o interlocutor de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. Interpretemo-la por nossa filha, interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. E agora uma frase até que eu sublinhei, né? Essa frase eu sublinhei até o final do parágrafo. Olha que importante, gente. O lar não é apenas o domicílio dos corpos, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão dos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. E aí, nós sabemos que o grupo doméstico, né, o grupo familiar, né, o grupo doméstico, ele é o resultante dos nossos débitos passados, bem como dos nossos laços afetivos mais queridos. Então, digamos assim, um cadinho, né? O nosso lar, né? O nosso grupo doméstico é um cadinho onde a gente tem os laços afetivos mais queridos e nós trazemos também aqueles débitos do nosso passado. Assim, nós sempre nos encontramos onde as nossas ações poderão ser capazes de se desenvolver para nós e para o outro. O lar, assim, então, ele é o reduto onde nós iremos obter o trabalho de elevação, a fim de anular os efeitos das nossas condutas anteriores, né, em existências passadas. Condutas as quais nós necessitamos desfazer e que muitas vezes nos traz a necessidade de ultrapassar barreiras, né, de nós termos sacrifícios, né, nos munirmos de paciência, de compreensão, de flexibilidade e de, principalmente muito amor. Então, é aquele cadinho da nossa reparação, o que pode nos dar a oportunidade de nós crescermos muito na nossa evolução espiritual, nos reparando com os nossos desafetos do passado e nos fortalecendo com os nossos afetos também do passado, né? Construindo, trabalhando no nosso presente para construirmos um futuro espiritual melhor. Continuando aí no livro, né? Não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro da maior vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho dos oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto, onde estaríamos humilhando com a nossa saciedade os viajores que passassem por nós, mortificados de sede e fome? Como categorizar o carinho
que se pervertesse no isolamento a pretexto de conservar a aventura só para si. Renovemo-nos, Amaro. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Tocado talvez pelas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorava convulsivamente, infundindo piedade. Então aí nós vemos a Odila transformada, a Odila consciente. Ela procura mostrar que nos caminhos da vida humana nem sempre obtemos o que nós queremos, mas obtemos o que nós precisamos. Então talvez, né, o nosso relacionamento doméstico não seja aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente queria, mas é o que nós precisamos para nos reajustar perante a nossa própria consciência. Continuamos aí então. Odila enlaçou-a com mais ternura e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes, achávamos-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para a conversação a sós. Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro para mais seguro ajuste espiritual. Então, veja bem, eles estavam lá numa conversa, era só os dois que tinham necessidade de reajustar. Então, a própria benfeitora espiritual se afastou, né? E enquanto ambos se recolheram a confortadoras confidências, distanciamo-nos, de algum modo, admirando a beleza da noite. Então, quando duas pessoas, um casal, por exemplo, estão juntos com sinceridade, os outros espíritos superiores se afastam. Eles deixam o casal na sua intimidade. Né? Quando eles estão com sinceridade, evidentemente. E existe uma proteção para que aquele casal se reajuste ali, né? Se troque energias boas, vão se fortalecendo. Agora, quando o encontro é cheio de segundas intenções, aí vão aqueles espíritos inferiores, os obsessores, os espíritos que querem só aproveitar, absorver só a energia dos dois, eles ficam ali participando. Então, olha a importância de sermos sinceros. E continuando aí no livro, maravilhoso o firmamento cintilava. Longínquas constelações, como que nos acenavam, indicando o glorioso futuro. Virações suaves deslizavam de leve, quais se fossem cariciosas e intangíveis mãos do vento, animando-nos a cabeça. Flores de rara beleza vertiam do cálice raios de claridade diurna, como pequeninos e graciosos reservatórios do esplendor solar. Irmã Clara fascinava-nos com a sua palavra brilhante. Com simplicidade encantadora, comentava as suas viagens a outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Por largo tempo, embevecidos, permutamos impressões acerca da excelsitude da vida, que nos revela, sempre mais surpreendente e mais bela, de cada plano da criação. Avizinhava-se novo dia. Tornamos à presença do casal para devolver o companheiro ao lar terrestre. Ambos, ao término do grande entendimento, apresentavam o rosto pacificado e radiante. Irmã Clara guardou a pupila nos braços e as duas seguiram-nos a romagem de volta. Em casa, Amaro despediu-se de nós, risonho e calmo. Dispunha-nos à retirada quando a instrutora nos advertiu. Esperemos. Odila retornará hoje à tarefa. O relógio marcava 6 da manhã. À maneira de colegial em dia de prova, a transfigurada mãezinha de Júlio fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos
com excelentes disposições. Acordou bem disposto, né? Não conseguira relacionar os aspectos particulares da excursão, mas conservava no cérebro a indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que a vira reanimada e feliz. É o que normalmente acontece no nosso estágio de sono, né? Durante o sono, a gente tem os nossos encontros, né, espirituais, né? Conversamos com outros espíritos e dependendo de onde nós estivemos durante a noite, né, na excursão espiritual, né, devido ao sono do corpo físico, no dia seguinte, quando a gente retorna ao corpo físico, ou a gente acorda bem, ou a gente acorda mal, dependendo, né, dos lugares que a gente frequentou enquanto estava dormindo, né? Não conseguira relacionar os aspectos particulares da excursão, mas conservava no cérebro indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que vira a vira animada e feliz. Repetirei, né? Distendeu os braços com a deliciosa tranquilidade de quem encontra o fim de longa e aflitiva tensão nervosa. Levantou-se e, reparando que o dia começava alegre e lindo, sem dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele próprio. Então é isso, gente. O planeta não tinha mudado assim, a olhos vistos. Ele é que mudou. Então ele conseguia enxergar na própria natureza, na própria casa, nas pessoas que o cercavam, conseguia enxergar aquilo de outro ângulo, por outro prisma. Então, olha que interessante. É o foco, ele também mudou de foco. Né? Ele sentia vontade de rir e cantar. Né? Então foi ele que se modificou, ele que se beneficiou. Então, a partir do momento que ele estava com outro foco, né? a sua mente estava com outro foco, um foco mais positivo, ele começava a se sentir bem e ver as mesmas coisas de outro ângulo. Né? E aí, no finalzinho aí do nosso texto, prossegue. E depois de ausentar-se do banheiro, onde cantarolou baixinho uma canção que lhe recordava o tempo em que se consorciara pela primeira vez, tornou sorridente ao quarto de dormir. Então, ele foi lá, saiu do banheiro, estava feliz da vida, e ele não sabia conscientemente por que estava se lembrando do seu primeiro casamento, né? Mas foi por causa do encontro espiritual, né? Então ele voltou ao quarto de dormir. Foi então que Odila o enlaçou carinhosamente e exclamou: Vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera pelo nosso amor. Então, olha só, a Odila já estava ali presente espiritualmente, estava ali do lado dele, voltou para a casa dele, mas agora numa outra condição. Não na condição de obsessora, mas na condição de protetora daquele lar. É o espírito familiar protegendo aquele lar e incentivando, influenciando positivamente ele, né? Para que ele também enxergasse Zulmira pelos olhos bons, né? Pelo lado bom. Então, o Zulmira espera o nosso amor, não é só o amor dele, mas o amor dela também, né? E aí, gente, nós, assim, ficamos pensando da seguinte forma, que nós aqui, eu, você que está me assistindo, né? Nós também somos ou podemos ser esses personagens que nós vimos nesse capítulo. Nós, via de regra, vivemos entre o amor e o ódio. Nós vivemos entre a alegria e a tristeza. Não conhecendo as leis da vida, nós desenvolvemos o ciúme e nós desenvolvemos o ódio. A partir do momento que nós passamos a entender, a compreender as leis da vida, aquela mesma situação, a gente já vai viver dentro de um outro prisma, né? Aquela mesma situação que a gente vive por aquele chamado amor egóico, a gente já pode viver de uma outra forma, de uma forma melhor, né? De uma forma mais branda,
de uma forma menos possessiva. Aquela mesma situação que às vezes a gente vive na questão de ciúme, a gente já pode viver, né, numa questão mais aberta. Uma situação que a gente vive, uma situação, um sentimento de ódio, a gente pode cultivar o sentimento de amor. Aquilo que a gente vê como uma coisa muito triste, a gente pode ver como algo mais alegre. A gente muda o foco, não que a situação vá mudar, mas a gente muda o nosso foco. E aí, como hoje, deixa eu só dar uma conferida aqui no tempo, tem 35 minutos apenas, né? Então, como nós temos uns minutinhos a mais, nós podemos trazer um questionamento a respeito, né, desse capítulo. Vamos colocar essa pergunta aqui para instigar a gente mesmo, né? Para a gente deixar, para não deixar a preguiça mental nos dominar, né? Mas para que a gente possa refletir a respeito desse capítulo. Então a pergunta é a seguinte: qual é o principal ensinamento deste capítulo? Pensa aí e responde. Qual é o principal ensinamento deste capítulo? Você pode responder somente para você mesmo, ou você pode digitar nos comentários aí, né? Mas essa vai ser uma resposta subjetiva. Vai ser subjetiva. Uma vez que a cada um de nós, esse texto, ele vai ter tocado de uma maneira diferente. Né? Esse texto, ele vai ter tocado a cada um de nós de uma maneira diferente, segundo o seu momento, segundo a sua vivência, segundo a sua necessidade. Porque a sua vivência, ela certamente é diferente da minha. A sua necessidade é diferente da minha. E esse momento de agora, que você está vivendo agora, é diferente do momento que eu estou vivendo. Então, esse texto vai nos tocar de diferente forma. Com certeza, tá? Ele vai nos tocar de diferente forma. E a gente pode perceber que há o esforço de que, aliás, há um reforço, né, de que os laços familiares, eles são fonte de desenvolvimento espiritual. Isso é certo, né? Naquele nosso cadinho familiar, esses laços biológicos familiares, e no texto aí também que nós estudamos, não somente os laços biológicos, mas os laços familiares, até os espirituais, mesmo que a Odila está desencarnada, ela está ligada também à mesma família, né? Então, os laços familiares, eles nos são fonte do desenvolvimento espiritual. Então, nós precisamos mudar o nosso foco. Apesar de estar difícil a convivência em família, a gente precisa mudar o nosso foco, porque é fonte para o nosso desenvolvimento espiritual. E tem desencarnado ligado ali também. O desencarnado pode estar ainda numa condição obsessiva, talvez até numa condição que ele não queira, mas uma condição de ignorância espiritual, né? Pela proximidade dele, pode trazer alguns desequilíbrios para nós. Então, nós precisamos mudar o foco. Se os espíritos que estão ali, talvez até nos atrapalhando, talvez tenham até a intenção de ajudar, mas estejam atrapalhando, a gente mudando o nosso foco pode abrir a mente também daqueles espíritos para mudar o foco dele, para, pelo menos momentaneamente, permitindo assim que sejam ajudados pelos benfeitores espirituais, né? E é através do nosso desenvolvimento espiritual na lida com os nossos familiares, é que nós iremos nos reequilibrar e fazendo reequilibrar os espíritos também na jornada em torno de Deus. Né? Todos nós estamos numa jornada evolutiva. Então, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de conviver, é que nós vamos nos reequilibrando na nossa jornada em caminho ao nosso Pai, que é Deus. Né? E através desse convívio familiar, o que acontece? Nós aprendemos que há a necessidade de nos desapegarmos. Senão, é o quê? É aquele sentimento egóico, quer do ciúme, quer do amor-posse, digamos assim, né?
Então nós precisamos aprender que a necessidade do desapego, de estarmos em constante contato com os espíritos superiores, para que nós possamos praticar o perdão, para que possamos vivenciar o verdadeiro amor. A necessidade do desapego. Às vezes a gente tem, né, aquele apego doentio ao cônjuge, ou aos próprios filhos, que a gente chega até a ficar triste porque os filhos vão sair de casa, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para melhorar de vida. Né? A gente fica assim, então é a necessidade de desapego. Aí eu me lembro de quando eu estudava acho que no ensino fundamental, tem muito tempo isso, gente. Então a gente estava numa aula de inglês, então a nossa professora de inglês da época, ela trouxe vários provérbios. E um desses provérbios falava em inglês o seguinte: Courage is the power to let go of the familiar. Então era para a gente olhar o que estava escrito, ler o que estava escrito e a gente interpretar aquilo, traduzir para o português. E eu me equivoquei na época, né? Na época eu traduzi aquilo de uma forma mais ou menos o seguinte: coragem é a força para o desenvolvimento familiar. E não era isso. O provérbio em inglês é o seguinte: coragem é a força para desprender-se do familiar. Porque aí você pode promover o progresso espiritual. Aí que eu entendi. Mas você tem que ter coragem para desprender-se do familiar? Deixar o familiar livre, o filho, o irmão, né, a seguirem o caminho dele, o caminho do progresso, o caminho que ele escolheu. Claro que os pais, né, precisam orientar, óbvio. E o filho, né, o cônjuge, os dois, né, o irmão, a irmã, precisam se desvincular daquele laço de posse e prosseguir o seu caminho. Então, é difícil, né? É difícil, mas parece que isso que veio, que esse capítulo veio nos mostrar. E aí, gente, a gente ainda tem mais uns minutinhos, eu trouxe aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel. Está lá no livro Vida e Pensamento. Olha só, eu vou ler aqui. Olha que mensagem interessante do Emmanuel. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e amorfoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Emmanuel. Então, que você possa ter um bom descanso, uma noite de paz, uma noite de luz, e que a sua convivência familiar possa melhorar, que você possa enxergar isso através de um novo prisma, por um novo foco, compreendendo a necessidade do nosso trabalho, da nossa dedicação à nossa família espiritual, quer seja a família biológica, a família do trabalho, a família da atividade na casa espírita, a família do relacionamento em geral. Porque só assim nós estaremos contribuindo para o nosso progresso como individualidades e com o progresso de todos. Então, pessoal, muito obrigado aí pela sua atenção. Nós vamos concluir esse nosso estudo agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, esta oportunidade que tivemos, essa imensa oportunidade de refletirmos a respeito desse capítulo. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, espíritos superiores.
E convido a você para que possa estar conosco na semana que vem, onde nós estudaremos mais um capítulo. 2 capítulos, tá? Como os capítulos estão muito pequenininhos, nós vamos fazer 2 capítulos na semana que vem. E esse texto aí da mensagem do Emmanuel, a gente está deixando aí na descrição do vídeo. Se você quiser lê-la, né, basta olhar aí na descrição do vídeo, aí embaixo aí, que você vai ver essa mensagem aí que a gente acabou de ler aí do Emmanuel. Então até a semana que vem e tudo de bom para você. Até lá.